a perder esses sinais de que verdadeiramente, né, a promessa está perto de se cumprir. Então, fica comigo, vamos juntos, porque nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 sinais de que sim, a sua promessa está mais perto do que você acredita, mais perto do que você imagina, e logo logo você vai tomar posse dela. Fala, família de dentro para fora, tudo bem com vocês, pessoal? Paulinho aqui. Antes da gente entrar propriamente no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero te deixar saber que agora você pode se tornar um membro patrocinador do nosso canal, ter ali vários benefícios, né? Como lives exclusivas para os patrocinadores, para os membros do canal, como ter seus questionamentos, suas dúvidas, seus comentários, né, respondidos prioritariamente, dentre outros benefícios. Ok? Então é simples, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui, assim que terminar aqui. Se você quiser sentir no coração, se sentir abençoado por esse canal, pelos nossos vídeos, pelo nosso conteúdo, é só ir lá, clicar e se inscrever, tá bom? Deus te abençoe. Mas vamos lá, pessoal, voltando aqui ao tema do nosso vídeo. Você vai ver que muitas vezes a gente, no meio do deserto, no meio do processo, né? No último vídeo eu falei que eu ia parar de chamar de deserto, chamar de processo, que é um nome mais bonito, né? Você vai ver que muitas vezes a gente se sente assim, perdido, a gente não tem ali, né, uma real percepção, uma real visão do que está acontecendo, do porquê Deus nos colocou ou nos permitiu, né, entrarmos nesse deserto, sabe, nesse processo. Pelo fato de a gente não ter uma real clareza, muitas vezes a gente se desespera e a gente tende a achar que é sem propósito, mas não. Deus não faz nada, queridos, nas nossas vidas sem propósito. É tanto que a palavra, né, Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos 8, ele vai nos falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E novamente eu vou lançar essa pergunta aqui para você. Você ama a Deus, meu querido, minha querida? Se você ama a Deus, de fato, todas as coisas, até mesmo esse processo que você tem passado, cooperam, contribuem para o seu bem. Então, não é questão de desesperar, não é questão de se desapontar com Deus, mas é questão de crer e confiar de que o Senhor está trabalhando a seu favor, ainda que você não veja. E na verdade, né, você não precisa ver, você precisa crer. Mas 3 sinais, Paulinho, quais seriam esses 3 sinais, pessoal, que Deus nos dá, sabe, para que de fato a gente venha ter uma certeza, uma clareza de que, não, eu estou no rumo certo, eu estou no caminho certo, falta pouco, falta muito, aonde eu estou no meio do caminho, estou já na chegada, Queridos, 3 sinais, e eu tenho certeza que você vai ver que, sim, acontece com você, você passa por isso, e você vai ser muito bem esclarecido, esclarecida nesse vídeo de hoje. O primeiro sinal é que você perde a necessidade de se provar. Você perde a necessidade, sabe, de aprovação das pessoas. Você perde a necessidade, né, de querer ficar provando, sabe, se defendendo para as pessoas. Quando as pessoas se levantam para falar de você, chega um ponto, né, que você não está nem aí mais. Você abre mão do seu ego, você abre mão, sabe, da sua arrogância, muitas vezes da nossa, né, prepotência, porque nós seres humanos somos assim. Só que você vai ver que muitas vezes, sabe, quando a gente já está nesse processo e perto de alcançar nossa promessa, você perde, sabe, essa necessidade de validação das pessoas. Então, quando as pessoas acham, pensam, falam a seu respeito, já não te fere mais, já não te magoa mais, já não te chateia mais, não te entristece mais, porque você sabe, né, que o seu compromisso é com Deus. Você sabe que o único que te justifica é o Senhor. Você sabe que agora você não depende mais de ninguém, que ninguém virá ao seu socorro, a não ser o Senhor. Não é verdade? Isso acontece com você? Você passou ou passa por esse momento, por essa fase? Comigo é assim. Porque chega um ponto que de fato você vê que não importa mais o que as pessoas pensam a seu respeito. Sabe por que isso? Porque quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa anunciar para ninguém.
Porque você de fato passa a entender que quem te justifica é o Senhor, queridos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, que quem não sabe quem é, não sabe o que pode. Quem não sabe quem é em Deus, consecutivamente não vai saber aquilo que pode nessa vida, queridos. Então, o primeiro ponto, o primeiro sinal, sabe, que você vai se deparar quando você de fato estiver próximo de botar a mão na sua promessa vai ser esse. Você vai perder a necessidade, sabe, de querer ficar se provando para as pessoas, se justificando. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto para a gente, segundo sinal, queridos, é que, de fato, né, a gente você deixa, sabe, de barganhar, de querer negociar com o Senhor. Porque você há de convir comigo, pelo menos comigo, sempre foi assim, né? A maioria das vezes quando a gente entra, sabe, nesses processos e que a gente começa a ser tratado, ser lapidado, ser descascado, né? E isso dói, sabe? Muitas vezes sem aprender, né, o que nós precisávamos ou precisamos aprender, sem amadurecer, sem, sabe, nos melhorarmos, né? A gente começa a querer barganhar com o Senhor, começa a querer negociar. Ah, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou te dar o meu primeiro salário. Eu vou ofertar o meu primeiro salário. Né? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso com Deus. A gente começa, sabe, querer fazer trocas com Deus. Por quê? Porque a nossa fé, ela não está baseada em quem nós somos, em Deus e muito menos em quem Deus é para nós. A nossa fé ainda, nessa fase, no início dos processos, ela ainda está baseada, sabe, naquilo que nós podemos obter de Deus, naquilo que Deus pode nos beneficiar, pode nos dar. Então a gente tende ao que? A ficar ali tentando negociar, mas você vai ver que com Deus, né, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai mudando a nossa maneira de ser em Deus, a nossa maneira de estarmos em Deus, a nossa maneira de agirmos em Deus. Isso também é um sinal de amadurecimento, queridos, entende? Mas aí a gente vê que quando a promessa está perto, queridos, quando a nossa vitória está perto, quando a mudança, né, a virada de chave está perto de acontecer, você também, sabe, já não liga mais para essas coisas. Porque às vezes, né, como eu vejo alguns comentários, poxa, mas eu estou há 30 anos, há 50 anos nesse processo. Às vezes, exatamente, queridos, demora, sabe, esse tempo, né, para nós, né? Demorado, sabe? Por quê? Porque de fato, sabe, vai ser nesse tempo em que a gente vai aprender verdadeiramente a confiarmos, a buscarmos, a estarmos no Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar. Então, às vezes, você buscou já 1 ano, você pediu 2 anos, 30, 50 anos pedindo, sabe, uma mudança e não veio. O que é que você faz? Você deixa, sabe, de estar com o Senhor, de estar no Senhor apenas pelo que Ele pode te dar. Porque afinal de contas, de repente você já pediu 30 anos e ele não te deu. Não é verdade? Não é assim? Então, você vai ver, queridos, que nós vamos ver que quanto mais perto da promessa a gente está, a gente passa de querer barganhar, a gente já abre mão disso e você alinha o seu coração, você alinha a sua mentalidade, o seu pensamento, você alinha as suas vontades, seus desejos, para com as vontades, os desejos de Deus para você. Você passa a ter mais contentamento, sabe, naquilo que você tem, naquilo que Deus já te permitiu alcançar, em detrimento daquilo que você desejaria alcançar e que de repente ainda não alcançou. Então, assim, você vê que o segundo ponto é esse, queridos, né? A gente passa, eu acho que essa palavra, resume bem e muito bem esse segundo ponto, esse segundo sinal. Você passa, a alinhar o seu coração, os seus desejos, ao coração e aos desejos de Deus. Entende? E aí, de fato e verdadeiramente, você vai entender que quando a promessa se aproxima, queridos, a sua fé, a nossa fé, deixa de ser apenas emoção e torna-se identidade. Você não mais agora, sabe, está confiando, está buscando ao Senhor por aquilo que Ele pode te dar, pelo carro que Ele pode te dar, pela porta de trabalho, de emprego que Ele pode abrir, pelo casamento que Ele pode te dar, pela família que... Não!
você deixa de buscar o Senhor por essas coisas, né? E vai buscá-lo por quem Ele é. E em quem Ele é tem tudo o que você precisa. É forte isso, queridos. Isso é muito forte e é o que eu sinto no meu coração, sabe? De alinhamento para este tempo, para esses dias. Porque mais do que as mãos do Senhor, nós precisamos buscar os seus pés, queridos. Nós precisamos amar, ser uma geração que ama mais aos pés do Senhor do que às mãos, do que aquilo que as mãos dele podem nos dar. E a perguntinha para você aqui é: de que geração você faz parte? A geração que busca o Senhor, né, apenas por aquilo que ele pode te dar, ou você busca, né, ou você é da geração que ama o Senhor, que busca o Senhor por quem ele é? É forte isso, né? Como eu disse em alguns outros vídeos aqui, ponham amor às minhas palavras. Ponham amor nas minhas palavras, queridos. Pois o nosso intuito aqui é te levantar, é te ver sair, sabe, dessa situação, ver de fato você alcançar a promessa, a vitória que Deus já tem preparado para a sua vida. Amém, queridos? E o terceiro sinal, o terceiro ponto para nós aqui, queridos, sabe qual que é? É que você para de se desesperar e passa a confiar. Você para de se desesperar e passa a confiar. Isso é muito forte também, queridos. Isso é muito poderoso, porque você vai ver que quantas vezes, né, a gente entra nessas fases, nesses processos, sabe? Nessas fases de tratamento, né? A gente se esperneia, a gente chora, faz pirraça. Não sei vocês, tá? Mas eu vou falar de mim aqui. Quantas vezes, sabe, na minha vida, nas minhas fases, nos meus momentos, sabe, eu fiz isso. Eu tentei barganhar, eu tentei fazer pirraça, eu esperneei, eu chorei, eu tentei fazer chantagens com Deus, desesperado, sabe, para que o Senhor viesse ao meu favor, na minha direção e mudasse a minha história. Mas não, queridos, mas não adianta. Porque nada que eu faça, sabe, nem uma pirraça, nem um esperneio, não adianta gritar, chorar, nada disso, sabe, é capaz de mover o coração de Deus. Entende? Então, nosso último, terceiro ponto e sinal aqui é esse. Você passa, né, de uma pessoa desesperada para uma pessoa que confia no Senhor. Eu não sei, lembra de Jó lá, né? Eu não sei como será, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. Ah, mas você está vendo? Não estou vendo, mas eu também não preciso ver, eu preciso é crer, e eu estou crendo. Ah, poxa, mas eu vou caminhar para onde? Não tem nem caminho. Não, mas eu sei que eu vou dar o passo, né, debaixo da orientação, da direção do Senhor, e Ele vai fazer o caminho à minha frente. É assim, queridos, é assim. Então você vai ver, queridos, que nessa fase, nesse ponto aqui, você deixa de ficar se comparando com os outros. Ah, porque, poxa, fulano do meu lado ali, Deus abençoa, ele me abençoa. Não, isso aí perde o valor para você. Você passa a focar em você, no seu processo, na sua vida com Deus, na sua fase, no seu momento. Então você, deixa de ficar se comparando. A pressão e o estresse diminui, porque agora você confia mais, mesmo sem ver. Tá entendendo? A ansiedade diminui e o medo, isso aqui é o mais forte. O medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? O medo, que antigamente então governava a sua vida, as suas emoções, deixa de ser um governante da sua vida, nas suas emoções. O medo, ele perde o poder, queridos. O medo, ele perde o poder e a autoridade sobre a sua vida. Isso é forte, isso é libertador. E tudo isso acontece, né, não porque a situação mudou, não porque a porta se abriu, porque o milagre aconteceu e tudo à sua volta mudou. Não, isso acontece porque você mudou. Isso não é fruto, sabe, essas coisas, essas transformações que nós vivemos no meio do processo, não acontece porque ocorreram grandes mudanças externas. Não, isso acontece porque as grandes mudanças, primeiro, foram internas, é dentro de nós, é dentro de você. Você consegue perceber algum desses pontos, algum desses sinais na sua vida, na sua jornada, na fase que você está vivendo hoje? Se você consegue perceber, digita aqui embaixo, escreve aqui.
só para testificar e testemunhar para aquelas pessoas, muitas delas, né, que muitas vezes passam por aqui, queridos, e criticam ainda o vídeo, acham que a gente está falando abobrinha aqui. Não é, nós estamos compartilhando a palavra de Deus e daquilo que nós vivemos, das nossas vivências e experiências. Entende? Faz sentido para você? Então, assim, para a gente começar a caminhar para o encerramento do nosso bate-papo aqui de hoje, do nosso vídeo de hoje. Entenda uma coisa, queridos, que Deus ele não aproxima a promessa quando o tempo passa, mas ele aproxima a promessa quando você muda, quando você amadurece. Você pegou isso? Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Deus não aproxima a promessa quando o tempo passa, mas ele aproxima a promessa quando você amadurece, quando você muda. Porque a primeira e maior mudança que nós vamos viver nas nossas vidas, elas se darão de dentro para fora. É por isso que, né, o tema desse canal aqui é esse, de dentro para fora. Porque verdadeiramente é onde se darão as maiores e melhores mudanças das nossas vidas. Você concorda com isso? Você acredita nisso? Você entende assim também? E aí a gente acredita e entende então que às vezes a promessa está mais perto do que você imagina, mas não por conta de sinais miraculosos, externos, não, mas por conta de quem você está se tornando, por conta das mudanças e transformações internas, né, que você está vivendo. Entende? A promessa ela não se aproxima por conta de sinais externos, mas sim por conta da mudança e transformação que nós estamos vivendo internamente, como pessoas. Como pessoas. Tá entendendo? Para a gente encerrar esse vídeo aqui de hoje, eu quero pontuar, frisar, reforçar, queridos, uma frase que eu trago comigo, que eu já falei aqui, mas eu quero reforçar ela para a gente encerrar esse vídeo aqui, que diz que quem não sabe quem é, não sabe o que pode. Quem não sabe quem é, e no nosso caso aqui nós estamos aplicando, né, para a nossa vida com Deus. Quem não sabe quem é em Deus, queridos, não sabe o que pode. Então, ou seja, talvez a primeira grande e maior mudança que você vai viver na sua vida é, de fato, descobrir realmente, né, qual é a sua identidade em Deus. Tá bom? Então, é isso. Espero que esse vídeo aqui tenha falado ao seu coração, né? Mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, né? Pode ter certeza que foram os ventos do Espírito que te trouxeram, né? Guiaram o seu paraquedas para esse canal aqui. Sinta-se à vontade em se inscrever e compor a nossa família, família de dentro para fora, família que tem crescido nessa plataforma aqui no YouTube com propósito. A gente não está crescendo por crescer, não, é com propósito, querido. Amém? Toca na setinha aqui, envia também esse vídeo para aquela pessoa que você ama, pois fazendo isso você me ajuda a alcançar mais vidas, mais corações com essa palavra abençoadora, tá bom? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai dar sequência a essa série de vídeos sobre mudança, sobre transformação de ambiente, mas também de vida, tá bom? Faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família, e que Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever como membro do canal, apoiador e patrocinador também não. Tchau, fui!